Olá, irmãos, a paz de Jesus esteja em seu coração, em nossa vida, especialmente nesse ano 2021, que seja um bom ano para cada um de nós, que nós possamos estar unidos à vontade de Deus, né? Esse é o projeto Verão Jesus, e o tema de hoje é o pecado da salvação, onde nós vamos abordar duas partes, duas coisas. Primeiro, o pecado nos priva da graça de Deus. O pecado nos separa da graça de Deus. Eu lembrava, enquanto eu estava rezando sobre essa explanação, essa colocação, eu lembrava de uma história que havia um homem que ele estava junto com seus amigos, e os amigos deles fazendo muitas coisas erradas, e ele estava junto. E o que aconteceu? Os amigos deles foram embora e ficou ele. A polícia pegou ele, ele foi preso, foi para a cadeia, e ficou ali na cadeia condenado por causa daquele crime, daquelas pessoas que estavam com ele, e ele fazia parte daquele contexto. Aquele homem muito triste ficava contestando no teu coração: não foi eu que fiz, não foi eu que fiz, mas por que eu estou sendo condenado? E ali preso naquela cadeia, naquela cela. Até que chegou um dia, apareceu um homem sábio e deu a chave para ele da cela. E disse: você está livre. Aquele homem muito angustiado e murmurando aquele seu passado, pegou a chave, abriu a cela, e quando ele estava para sair, ele voltou, fechou a cela e jogou a chave. A chave caiu no ralo e se perdeu. Essa é uma história do que acontece com a gente diariamente, muitas vezes. É isso que acontece muitas vezes com a gente. Nós somos privados da graça de Deus. Não porque Deus quis. Deus não quis nos separar da graça dele. E a graça dele é estar com ele. Não é porque Deus quis. Deus não quer a gente preso. Deus não quer que a gente fique ali aprisionado. Deus quer que a gente seja livre. Mas, como diz Santa Catarina de Sena, a liberdade que o Senhor nos deu, nem Ele mesmo pode tocar. Deus nos deu a liberdade para a gente optar entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre pecar e não pecar, entre fazer a vontade de Deus ou fazer as nossas vontades. E aquele homem, por um momento de emoção, por um momento de rancor, de ressentimento, ele tomou uma decisão de permanecer preso, mesmo depois de ter sido livre. Veja na história que o sábio, ele não foi lá e abriu a cela. Não abriu a cela para o homem sair. Não, ele chegou e deu a chave. Mas o que aconteceu com aquele homem? Ele não quis submeter à vontade daquele que deu a chave para ele. Ele quis submeter aos seus caprichos, ao seu rancor, aos seus ressentimentos, às suas vontades. E o que aconteceu? Permaneceu eternamente preso. O que é nos privar dessa graça de Deus? O que é perder a graça de Deus? É perder Deus. Perder o próprio Deus. Como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva estavam ali no jardim, livres, estavam livres. Mas o que aconteceu? Eles acharam, diante das vozes, que é a voz do maligno, que a vontade deles e o reinado deles era melhor do que aquele reinado. E o que eles fizeram? Vamos fazer as nossas vontades. Deus disse a ele: vocês podem comer de tudo que tem no jardim. Tudo! Tem um jardim inteiro. No paraíso, tudo. Mas vocês não podem comer do que tem no centro do jardim. O que eles fizeram? Eles foram lá e comeram do fruto da árvore do centro do jardim. Eles deixaram de viver a vontade de Deus para viver as suas vontades, para viver os seus prazeres. E por causa de uma decisão deles, nós sofremos também as consequências com isso.
Né? Muitas vezes as pessoas reclamam, mas foi ele, Adão e Eva, que pecaram. Por que eu tô nessa? Sabe por que nós estamos nessa? Porque se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, a gente faria a mesma coisa. Santa Catarina de Sena, ela diz assim: o pecado priva o homem de mim. Sumo bem ao tirar-lhe a graça. É isso que Deus dizia a ela. O pecado priva o homem de mim, sumo bem, ao tirar-lhe a graça. Quantas vezes nós perdemos essa graça? Que graça? Deus! Veja bem, Deus está em nós. Deus está no coração do homem. Deus está em todos os homens. A igreja nos ensina que nós somos templo de Deus. O Espírito de Deus é Deus. E Ele habita em nós. Deus está em nós. Mas nem sempre nós estamos em Deus. E muitas vezes quando nós não estamos em Deus, nós tomamos a decisão daquilo que nós pensamos, do jeito que nós achamos, da maneira que nós vemos, da maneira que nós entendemos, com as capacidades que nós temos. Negando a perfeita capacidade, negando a perfeita vontade, negando aquilo que é o melhor para nós. Isso é pecar. Nos privamos da graça, da glória de Deus. Nos afastamos da graça de Deus e livremente tomamos a decisão de ir para outro caminho. Santa Catarina de Sena dizia: a liberdade que o Senhor nos deu, nem Ele mesmo pode tocar. É isso que nós fazemos da nossa liberdade. Nós usamos a nossa liberdade de uma maneira falsa. Em vez de sermos livres, nos tornamos cada vez mais presos, mais escravos. Escravos de nós mesmos, escravos de nossas vontades, escravos de nossos desejos, escravos dos sistemas desse mundo. E aí nós justificamos tudo. O que tem o abortar? Qual que é o problema? O que tem? Eu tenho meu direito. Eu tenho o direito de ser feliz. O meu corpo, a minha regra. E eu vou tomando a decisão conforme a minha vontade, negando a perfeita vontade de Deus. É lógico que para uma situação difícil, para resolver esse problema vai ser difícil também. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Então, a segunda parte. Deus mesmo vem em socorro. Deus mesmo vem salvar o seu povo, resgatando e devolvendo o direito à graça. Ele vem nos resgatando. Ele vem para nos resgatar, para nos dar direito a essa graça. Aqui em Romanos, o próprio versículo 23, capítulo 3, versículo 24, ele diz assim: e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Deus nos libertou. Deus vendo que a gente estava na prisão. Deus vendo que a gente estava ali condenado. Às vezes injustamente a gente acha isso. O que Ele fez? Ele veio em nosso socorro e nos deu a chave. Qual que é a chave? Deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele morreu por nós. Para que nos pudesse dar a cada um de nós o acesso à salvação. Veja bem, a salvação não é somente méritos. É lógico que eu preciso do mérito. Eu preciso do meu esforço. Né? Eu vou deitar em casa, eu vou fazer o que eu quero e eu vou ser salvo. Mentira! A salvação exige de nós uma dedicação. A partir do momento que eu me arrependo, né? Que eu me arrependo, realmente, eu errei. E o que eu quero fazer? Eu não quero mais agir assim, eu vou mudar de mentalidade. Eu vou mudar o meu jeito de pensar. Eu estava pensando errado. Como que eu vou mudar? Sozinho? Por meus méritos? Não. Pela graça de Deus. Então eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Como meu Salvador. E permito que Ele possa me redimir. Ele possa me adquirir de novo. Veja bem, eu estava perdido. Mas eu era dele. Eu pertencia a Ele. Como aquele homem, ele estava livre. Mas o que acontece? A partir da minha liberdade, Deus vem em meu socorro e nos dá acesso à salvação por meio de Jesus Cristo. E nos adquire de novo para Ele. Na liberdade que nós damos a Ele.
Aceitar Jesus como Salvador é deixar-se ser liberto de toda a consequência do pecado, ser liberto da morte, voltar a fazer a vontade de Deus, repensar, não é, ó, tá errado, o que tem, vou fazendo, atropelando, não! Por aquele que deu a vida por mim, eu aceito e submeto os meus desejos, submeto as minhas vontades, aquele que me salvou, aquele que deu a vida por mim, aquele que me deu acesso a essa graça, a plena felicidade. Nós somos chamados hoje a aceitar Jesus como nosso Salvador, a permitir que o sangue escorrido na cruz dele possa escorrer sobre cada um de nós e nos dar a graça do arrependimento. E não somente o arrependimento de ficar, eu me arrependo, não. Arrependimento e ao mesmo tempo da decisão. Eu não quero mais permanecer desse jeito. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero viver conforme o projeto daquele que me salvou, daquele que me deu acesso a essa vida. Por isso que Jesus ele diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que nós não temos muitas vezes essa vida em abundância? Até mesmo servos de Deus, às vezes ministros de Deus, às vezes sacerdotes de Deus. Por quê? Porque nós não nos submetemos à vontade daquele que nos dá a vida. A plenitude da vida está nele. Se eu não aceito a ele, não tem como eu alcançar e viver essa vida plena. E veja bem, essa aceitação não é um dia. Eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo. Não é somente isso. É cada dia uma aceitação. A cada dia eu atualizo essa aceitação de Jesus como meu Salvador. Eu levanto cada dia e assumo: Jesus é meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero ser livre. Por isso, Senhor, dá-me essa graça. A graça está contigo. Que o teu sangue, Jesus, nos purifique. Purifique nossos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, para que nós possamos viver plenamente a tua vontade. Que o teu Espírito nos capacite para que nós possamos te aceitar e que haja essa mudança de mentalidade, essa metanoia em nós, aceitando o Senhor como nosso Salvador. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém.